As conclusões deste vídeo são, pelo que sei, únicas e nunca explicadas assim antes. Então, eu realmente espero que você ache isso esclarecedor. Por décadas, a companhia aérea argentina Aerolíneas Argentinas teve a subsidiária doméstica Austral Linhas Aéreas. Na década de 1990, operavam McDonnell Douglas DC-9 e MD-80 para conectar cidades de diversos portes na Argentina. Uma dessas cidades era Posadas, localizada no extremo norte do país, perto da fronteira com o Paraguai, que é onde essa história começa. Na noite de 10 de outubro de 1997, dois pilotos chegaram ao aeroporto para operar o voo 2553 rumo a Buenos Aires, utilizando um dos DC-932 da Austral. O comandante tinha 40 anos e mais de 9.000 horas de voo, com muita experiência na série MD-80, mas ele era novo no DC, 9 menor, com pouco mais de 220 horas nesse tipo de aeronave. O copiloto escalado para voar com ele também tinha 40 anos e 2.900 horas totais de voos, e na verdade, ele era bem mais experiente no DC-9 do que o comandante, com 1.384 horas voadas nesse modelo. A aeronave, que estava estacionada no pátio aguardando por eles, era uma das mais antigas da frota da Austral. Ela já tinha mais de 28 anos, desde sua fabricação em 1969, ainda estava em boas condições e agora era abastecida e carregada para o voo daquela noite. Pouco antes das 21 horas, os pilotos atravessaram a noite quente e úmida e embarcaram na aeronave para prepará-la para o voo até Buenos Aires, enquanto os três comissários embarcavam os 69 passageiros. Os pilotos continuaram analisando a documentação de despacho, que incluía o diário técnico, previsões meteorológicas e o plano de voos. A rota registrada, após a decolagem, seguia pelo sudoeste na aerovia Upper Bravo 688 até Monte Caseros, na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai. Depois, voariam pela Upper Alpha 300 até Gualeguaychú e então entrariam na Upper Whisky 11 até Buenos Aires, passando pelos pontos de navegação Pagón e Vanar. Como pode ver, essa rota não era tão direta quanto poderia. E o motivo era que ela seguia a fronteira entre Argentina e Uruguai quase todo o voo, planejada para não sair do espaço aéreo argentino. Existia um NOTAM emitido para essa rota, informando aos aeronavegantes que o rádio farol VOR em Gualeguaychú estava fora de serviço e assim permanecia desde o dia 5 de outubro. Agora, acontece que o despachante de voo não estava ciente disso, então ele não percebeu isso. O plano de voo do computador ainda mandava a tripulação usar o rádio farol inoperante. Esse NOTAM, obviamente, deveria ter sido incluído na documentação de despacho do piloto, mas o relatório final não informa se isso realmente aconteceu ou não. Mas o mais importante para esta história, esse não foi o único problema com o despacho deste voo. Despachos das companhias aéreas devem fornecer às tripulações todas as informações meteorológicas sobre rota, destino e aeroporto alternativo, mas nesse caso, isso também estava um pouco falho. O escritório meteorológico do aeroporto de Posadas recebia previsões impressas e fotos de satélite por fax, mas os despachantes não tinham acesso ao fax após certo horário, já que ela ficava dentro de um prédio que era trancado à noite. Isso significava que os pilotos do voo 2553 não receberam nenhum mapa visual do tempo, apenas previsões escritas e METARs codificados relatando as condições meteorológicas atuais em vários aeroportos. Agora, o plano do voo 2553 passaria pelas regiões de informação de voo de resistência e ASESA, mas as previsões de área para essas regiões também não foram incluídas, já que o despachante nunca solicitou essa informação a Buenos Aires. Em vez disso, os pilotos receberam apenas os METARs e previsões para o destino, e vários aeroportos alternativos sem qualquer informação sobre o tempo na parte em rota do voo. O despachante sabia que houve tempestades na área durante o dia, mas, com base nos METARs, ele acreditava que essa atividade já havia passado para o leste e que não eram esperadas mais tempestades. E devemos lembrar aqui que o responsável final pela preparação do voo
É o comandante. Então ele deveria ter questionado essa falta de informações meteorológicas. Mas, evidentemente, ele nunca fez isso. E isso foi uma pena, porque na realidade, uma nova linha de tempestades muito fortes estava, nesse momento, se formando sobre o norte da Argentina, deslocando-se a leste, exatamente na rota planejada do voo 2553. Imagens de satélite confirmaram uma frente de tempestade convectiva intensa, movendo-se para leste-nordeste, com nuvens cumulonimbus, trovoadas, atingindo até 42 mil pés. Mas, como eu disse, essa informação nunca foi repassada aos pilotos. Após revisar a documentação e concluir as verificações pré-voo, os pilotos taxiaram o DC, 9 até a pista, e decolaram normalmente. Decolamos às 21h18 com o primeiro oficial pilotando e o comandante monitorando. O tempo de voo previsto era de apenas 1h16, com uma altitude de cruzeiro planejada de 35 mil pés, ou nível de voo 350. Assim, com apenas 69 dos 100 assentos de passageiros ocupados e os tanques de combustível apenas parcialmente abastecidos para esse voo relativamente curto, o desempenho na subida foi excelente. E os pilotos, portanto, atingiram o nível de voo 350 após apenas 25 minutos. Como planejado, a aeronave entrou na aerovia Upper Bravo 688 rumo ao sudoeste para Monte Caseros, enquanto o comandante mantinha contato por rádio com o centro de controle de área em Resistência. Logo no início, o controlador perguntou se eles planejavam desviar de alguma condição meteorológica adversa, ao que o comandante respondeu que não achava necessário. E isso deveria ter servido como um indicativo de que os controladores sabiam de algo que os pilotos não sabiam. 3 minutos após atingirem a altitude de cruzeiro, os pilotos entenderam o que o controlador mencionava. Quando o radar meteorológico deles mostrou grandes células de tempestade à frente. E para evitar essas células, o comandante afirmou que provavelmente deveriam passar pela esquerda, com o que o copiloto concordou e ajustou a proa para a mira esquerda, de 231 para um 95 graus, o que também começou a afastá-los da aerovia padrão registrada no plano de voo. Momentos depois, o comandante também informou ao controlador de resistência que estavam passando por Monte Caseros no nível de voo 350, estimando Gualeguaychú às 2215. Mas ele não mencionou que haviam começado a desviar da rota devido ao mau tempo. Como Monte Caseros era o limite entre as áreas de resistência e Ezesa, o controlador instruiu-os a contatar Ezesa nas frequências 125.6 ou 124.5, o que fizeram. Mas o voo 2553 nunca entrou na região de informação de voo da Ezesa. Por quê? Desde que começaram a virar à esquerda, eles, na verdade, já haviam cruzado a fronteira para o Uruguai. Nesse momento, ao passarem por Monte Caseros, eles já voavam na região de informação de voo do Centro de Controle de Área Montevidéu. Esses pilotos não tinham display de navegação ou sistema de posicionamento global para mostrar a localização como hoje, mas eles podiam ver onde estavam e o quanto se desviavam usando seus VORs. A aeronave também aparecia no radar do ACC Atesa, mas o controlador também não informou inicialmente que eles haviam passado para o Uruguai por razões que não são realmente mencionadas no relatório. De modo geral, nós pilotos, obviamente, temos que ter 100% de certeza de onde estamos, especialmente próximo às fronteiras dos países, já que entrar no espaço aéreo de outro país sem autorização ou confirmação pode levar ao acionamento de caças para nos interceptar. Comunicação e coordenação claras são essenciais durante desvios meteorológicos, mas neste caso, isso simplesmente não aconteceu. Agora, os pilotos apenas conversavam sobre diversos assuntos, passando o tempo como fariam em qualquer tripulação. Após um tempo, o copiloto disse que queria ficar à esquerda, claro, em vez de retomar a aerovia devido ao mau tempo contínuo que eles podiam ver naquela direção. Os pilotos também comentaram sobre as nuvens próximas e seu rápido movimento e formação. Voar próximo a tempestades durante a noite muitas vezes destaca o quanto elas estão ativas, já que cada raio ilumina toda a nuvem massiva, proporcionando instantâneos do seu tamanho e natureza intimidadora.
Já presenciei isso várias vezes, operando na Europa e norte da África. Mas se mantiver distância, elas são até bonitas. Uma parte menos bonita de viajar, porém, é o que acontece quando você chega ao solo e liga o seu celular. Agora você precisa pagar altas taxas de roaming para acessar a internet. No passado, isso me levou a procurar por chips locais, só para avisar minha família que estou bem. Por isso, estou muito feliz em ter feito parceria com o patrocinador de hoje, Holafly, um provedor global confiável de eSIM. Agora, eu realmente quero mostrar para vocês o produto mais novo deles, os planos Holofly, que são algo realmente revolucionário. Os planos Holofly são a primeira assinatura global de eSIM que oferece acesso a dados ilimitados em alta velocidade em mais de 160 países usando um plano mensal simples. Chega de trocar SIM de forma confusa, chega de depender de Wi-Fi duvidoso e não há necessidade de mudar seu número de telefone toda vez que você estiver viajando. Você pode optar pelos planos de 25 GB ou ilimitado, ambos com renovação automática. Isso é muito prático, pois você não precisará mais se preocupar em ficar sem dados ou fazer recarga. E o melhor, você pode cancelar quando quiser e configurar é fácil. Você só precisa instalar o eSIM da Holofly, ativá-lo e então terá cobertura onde quer que vá. E se você escanear este código QR ou acessar simholofly.com/planos e use o código MENTOR para ganhar 10% de desconto nos planos mensais e anuais. Não esqueça de usar o código MENTOR no checkout para garantir 10% de desconto. Obrigado, Holofly, pelo patrocínio deste vídeo. Agora, vamos à história. De qualquer forma, às 21h55, o comandante fez um anúncio aos passageiros, informando que estavam em nuvens e que poderiam esperar uma turbulência muito leve, mas também que não seria nada com que se preocupar. E quase imediatamente, após ele terminar, a luz de Master Caution acendeu repentinamente, indicando algum tipo de falha no sistema. Essa luz e o aviso sonoro associado no DC-9 tem o objetivo de chamar a atenção do piloto para o painel de avisos, que então possui dezenas de luzes de advertência diferentes. Para todos os tipos de sistemas diferentes, os pilotos devem usar esse painel para identificar qual sistema acionou o Master Cautions. Mas nesse caso, eles tiveram dificuldade para ler, pois ela só piscava às vezes. Provavelmente, isso ocorria devido à transferência de combustível do tanque central para os das asas, prevista para esse momento do voo. No DC-9, o combustível do tanque central costuma ser bem mais quente que o das asas. A entrada repentina de combustível frio das asas nos motores durante a transferência entre tanques pode causar variações bruscas na pressão do combustível. Isso poderia causar o acendimento intermitente da luz de pressão de combustível, que era normal, mas ativava o sistema de advertência mestre e precisava ser verificado. Durante a verificação, o comandante notou que o tempo lá fora piorava. Nesse momento, o gravador do cockpit passou a captar sons de descargas estáticas fora do cockpit, indicando que o avião provavelmente estava voando bem próximo a uma tempestade. O comandante ironizou ao comentar que só havia previsto turbulência leve aos passageiros. A turbulência que eles estavam sentindo agora era muito, muito pior e mais significativa do que aquilo. O copiloto apenas concordou e passou a analisar a carta e o radar meteorológico em busca de solução para o problema. Ele logo disse: "Daqui, se formos direto para Gualeguaychú, vamos entrar em território uruguaio." E esse comentário mostrou claramente que ele não sabia exatamente onde estavam, já que eles já estavam no espaço aéreo uruguaio. Na verdade, já estavam ali há vários minutos. Os dois pilotos continuaram um breve debate sobre onde estavam, provavelmente consultando uma carta. E o comandante expressou sua crença de que já estavam indo em direção a Gualeguaychú, o que não era verdade. Essa confusão pode ter ocorrido porque o VOR de Gualeguaychú estava fora de serviço. Lembra daquele Notice to Airmen que mencionei antes? E isso provavelmente se deveu à incerteza sobre o quão à esquerda eles haviam se desviado. Eventualmente, porém, o primeiro oficial esclareceu que agora estavam seguindo em direção a um ponto de navegação chamado Vanar, além de Gualeguaychú. Mas o fato de que eles também estavam, na verdade, no Uruguai,
nunca foi realmente discutido. Após cerca de 1 minuto, os pilotos voltaram a discutir o tempo, agora claramente sua principal preocupação. O copiloto observou que havia um vento forte vindo das tempestades. Ele não queria enfrentar aquelas tempestades, o que era um ponto válido. O comandante concordou, mas então direcionou a conversa de volta para aquela luz de alerta principal. E então eles continuaram discutindo se isso poderia ter sido causado pelos tanques de combustível ou não. Após realizar mais algumas verificações e testes de sistemas, eles ainda não conseguiram identificar o problema. Então o comandante apenas brincou. Bem, quando algo quebrar, aí vamos descobrir. Humor sombrio, mas clássico de piloto. Mais ou menos nessa mesma hora, o copiloto disse que ia mudar, voltando um pouco para a direita. Após ouvir isso, outro voo da Austral na área deles foi instruído a contatar o Centro de Controle de Área Montevidéu. Ele fez uma leve curva à direita para o rumo 216 graus. Ao fazer isso, o comandante percebeu que a tempestade era, na verdade, uma linha de instabilidade que se estendia ao sul até onde o radar alcançava. Uma linha de instabilidade é uma tempestade intensa que pode se estender por centenas de milhas, geralmente causada por uma frente fria deslizando sob ar quente e úmido e forçando-o para cima. Se as linhas de instabilidade ficam muito intensas, aeronaves não conseguem atravessá-las, sendo necessário desviar. Radares meteorológicos costumam ter sombras atrás de grandes tempestades, dificultando ver outras tempestades que ficam atrás. Por isso, pode ser difícil usar o radar meteorológico para planejar desvios do mau tempo nessas situações. E também por isso o planejamento de despacho é tão crucial. O copiloto concordou que o tempo estava ruim, mas os pilotos não tomaram medidas para se preparar para possíveis tempestades. Em vez disso, eles simplesmente seguiram em frente. Isso era um problema porque as condições meteorológicas à frente, agora, tinham vários fenômenos extremamente perigosos para uma aeronave. Pilotos aprendem a evitar tempestades com boa distância, e isso se deve ao risco de coisas como raios, turbulência extrema, granizo destrutivo, formação severa de gelo, além de ventos fortes, tesouras de vento, muitas podendo se estender por várias milhas além da nuvem visível. Além disso, as fortes correntes ascendentes dentro das tempestades podem elevar a água líquida por muitos quilômetros, onde as gotículas eventualmente passam acima do nível de congelamento e se tornam super resfriadas. Agora, embora esse tipo de gotícula inicialmente permaneça em forma líquida, elas vão congelar instantaneamente quando atingirem algo que possa iniciar o processo de cristalização, como uma aeronave, por exemplo. Isso causa sérios problemas aerodinâmicos, bloqueia sensores e interfere nas leituras dos instrumentos. Mas, normalmente, quando as gotículas de água atingem as altitudes de cruzeiro de aeronaves a jato como o DC-9, a temperatura externa está tão fria que não pode existir água líquida. Durante anos, acreditou-se que o risco de formação de gelo era quase nulo se a temperatura externa estivesse abaixo de menos 40 graus Celsius. Mas aqui eu quero intervir e acrescentar algo que só foi compreendido depois que toda essa investigação foi concluída. Veja, há cerca de 10 anos, a indústria da aviação começou a perceber algo que agora chamamos de cristais de gelo em alta altitude. Esses pequenos cristais aparecem em altitudes e temperaturas extremamente baixas, bem abaixo do limite onde o gelo adere a uma aeronave. Eles são secos, então não causam nenhum efeito aerodinâmico e não grudam no para-brisa ou nas sondas de gelo, o que os torna muito difíceis de serem detectados pelos pilotos. Mas ainda podem entrar e bloquear sensores como as sondas de Pitot, que medem nossa velocidade no ar. Eles também podem obstruir os sensores de pressão de entrada do motor, causando indicações erradas de empuxo. Outra coisa realmente insidiosa sobre esses cristais é que eles podem ser levados por quilômetros na direção do vento, longe das nossas nuvens cumulonimbus, onde foram formados, para o espaço aéreo, que nós pilotos podemos achar que está seguro e livre de qualquer problema. Nós pilotos aprendemos há muito a ligar o antigelo ao suspeitar de formação de gelo. Por condições de formação de gelo, queremos dizer temperaturas abaixo de mais 5 graus e até menos 40 graus Celsius, com umidade visível no ar. Por isso, pilotos podem não acionar o antigelo
ao encontrar cristais de gelo em grandes altitudes, em ar limpo e temperaturas abaixo de menos 40 graus. Um incidente que destacou esse problema foi o acidente do voo 5017 da Air Argélia em 2014. Nesse acidente, um MD-80 encontrou cristais de gelo em alta altitude soprados de uma tempestade severa sobre o Mali. Isso resultou em leituras incorretas de empuxo do motor após os cristais bloquearem os sensores de pressão de entrada. Devido a essas indicações, os pilotos não perceberam que o empuxo estava muito baixo para manter a velocidade, e o avião desacelerou até que acabou entrando em stall. Os pilotos não conseguiram recuperar do stall, e o avião caiu no deserto do Saara, matando todos a bordo. Após o acidente, o fenômeno ficou amplamente conhecido. Em 1997, ninguém sabia que cristais de gelo em alta altitude podiam ser perigosos para aeronaves. E isso vale a pena ser lembrado. De qualquer forma, neste momento, o voo 2553 contornava a borda leste da linha de instabilidade, onde tempestades severas surgiam e subiam muito acima da altitude máxima do DC-9. Nesse período, o gravador de voz da cabine passou a registrar um aumento notável no ruído ambiente, como se algum tipo de precipitação atingisse a aeronave. Raios de estática cruzaram o para-brisa enquanto o avião passava pelo ar carregado, levando o comandante a perguntar: "O que é essa estática? Puta que pariu!" O copiloto disse: "Olha, olha!", apontando para a luz do fogo de Santo Elmo no para-brisa que tingia a cabine escura de violeta assustador. O comandante sugeriu que desviassem mais à esquerda e, novamente, fez uma piada sobre o nível de turbulência, que ainda estava muito, muito pior do que ele havia avisado aos passageiros. Mas ele não percebeu que algo mais também começava a acontecer. Veja, lentamente, os indicadores de velocidade no ar deles caíam de 275 para 260 nós, e então, ainda mais baixo do que isso, perdendo velocidade a uma taxa alarmante. E neste ponto, precisamos mergulhar em vários detalhes realmente interessantes. Na verdade, há várias teorias sobre por que isso acontecia, e dependendo de qual delas você prefere, os próximos minutos deste voo vão parecer muito, muito diferentes. A principal investigação desse evento foi feita pelo Uruguai, cujos especialistas elaboraram o relatório oficial. Como a aeronave era da Argentina, especialistas argentinos também participaram e chegaram a conclusões bem diferentes. O motivo desse desacordo foi, em grande parte, porque não havia muito com o que trabalhar. Praticamente, não havia evidências físicas. O gravador de dados de voo era muito primitivo, registrava poucos parâmetros e a aceleração vertical nem funcionava. Então, para a próxima parte desta história, vou começar contando o lado oficial uruguaio dos fatos, seguido pelo lado argentino. E depois disso, vou compartilhar o que minha equipe e eu conseguimos descobrir e o que provavelmente aconteceu. Então se prepare. Investigadores uruguaios acreditam que, nesse momento, o voo 2533 enfrentou forte formação de gelo, bloqueando todas as sondas de pitot da aeronave. As sondas de pitot, que lembram uma pistola, ficam fixadas externamente no avião. Elas medem a pressão de impacto do fluxo de ar e comparam a pressão ambiente para calcular a velocidade do avião. O DC-9 é equipado com 4 dessas sondas de pitot, 3 no nariz, em frente ao para-brisa, e uma na cauda. As 3 sondas de pitot dianteiras alimentam os 3 conjuntos de instrumentos a bordo, assim como o piloto automático e vários outros sistemas. A sonda da cauda fornece dados de velocidade do ar ao limitador de curso do leme e ao gravador de dados de voo. Agora, se gelo bloquear essas sondas de pitot, várias coisas podem acontecer, dependendo se o bloqueio é parcial ou total, ou se a entrada ou o pequeno orifício de drenagem na sonda congela primeiro. Para esta história, basta saber que, se o dreno e a entrada congelarem, uma bolsa de ar fica presa entre eles, como uma cápsula do tempo, mantendo a pressão do ar do momento em que foi selada. Nessa condição, a velocidade indicada será constante em voo nivelado,
Mas ao subir ou descer, os indicadores de velocidade agirão como altímetros, mostrando valores maiores ao subir e menores ao descer. Isso ocorre porque uma diferença maior entre a pressão da sonda de Pitot e a pressão ambiente indica maior velocidade, sendo a pressão ambiente inversamente proporcional à altitude. Se a pressão da sonda de Pitot for mantida, aumentar a pressão ambiente reduz a diferença e, assim, a velocidade indicada, e diminuir a pressão ambiente fará o oposto. Já aconteceram casos assim, como o voo Bergen Air 301 que mencionei antes neste canal. Isso também acontece se você tentar decolar com as tampas das sondas de Pitot instaladas, o que infelizmente já ocorreu várias vezes. Investigadores uruguaios acreditam que a sonda de Pitot do gravador de dados de voo congelou por volta das 2 horas, 24 minutos 20 segundos. Depois, a velocidade indicada caiu conforme a pressão escapava lentamente da sonda de Pitot, quase obstruída. Eles também acreditavam que as outras sondas de Pitot provavelmente congelaram de forma semelhante, por volta do mesmo horário, já que todas estavam sujeitas às mesmas condições ambientais. Sim, as sondas de Pitot têm aquecedores embutidos para evitar esse problema, mas os investigadores uruguaios acreditavam que esses aquecedores poderiam não estar funcionando, ou devido a um problema desconhecido no interruptor do cockpit, ou porque o piloto esqueceu de ativá-los nas verificações pré-voo. A maioria das aeronaves da frota austral já tinha uma luz âmbar que acendia, caso os aquecedores da sonda de Pitot não estivessem ligados. Mas esta aeronave em particular não tinha isso porque era tão antiga que antecedia a exigência de ter esse sistema. Essas luzes de advertência eram exigidas nos Estados Unidos desde 1978 e na Argentina desde 1992. Mas as autoridades argentinas deram à Austral prazo até 1998 para adaptar seus DC-9 antigos. E no momento deste voo, isso ainda não havia acontecido. Mesmo assim, a tripulação estava numa situação em que todos os indicadores de velocidade marcavam menos do que o real, o que pode ser algo realmente difícil para os pilotos diagnosticarem e lidarem. Atualmente, somos treinados para lidar com eventos de velocidade instável, seguindo procedimentos definidos, que orientam estabilizar a trajetória de voo com configurações específicas de potência e arfagem. Essas ações também são itens de memória, ou seja, precisamos executá-las de cabeça ao identificar o problema. Só então podemos consultar tabelas de pesos, altitudes e configurações para conferir a velocidade indicada. Isso, por sua vez, vai nos permitir determinar quais indicadores de velocidade, se houver algum, estão funcionando corretamente, e a partir daí podemos prosseguir. O mais importante é priorizar colocar a aeronave em condição segura de arfagem e potência antes de resolver o problema. O manual de operações da Astral já tinha um procedimento parecido, mas diferente de hoje, esses pilotos nunca tinham treinado ou praticado esse tipo de emergência em um simulador, nem tinham nenhum item de memória associado a ela. Além disso, a falta de treinamento para velocidade não confiável não era o único problema de treinamento na Austral. Os pilotos do voo 2553 também não tinham recebido nenhum treinamento de CRM, Gerenciamento de Recursos da Tripulação, que os ajudaria a organizar as tarefas do cockpit, compartilhar opiniões livremente e desenvolver um modelo mental compartilhado da situação. Esse treinamento já era obrigatório em vários países em 1997, mas ainda não na Argentina. Os pilotos também não receberam treinamento para recuperar atitudes anormais. Este treinamento ensina como responder a condições indesejadas da aeronave e quais comandos usar para estabilizar o voo. Sem esse treinamento, os pilotos podem demorar demais para responder a uma situação inesperada, ou podem entrar em pânico e fazer comandos inadequados. Isso só piora a situação. Os pilotos receberam treinamento específico em recuperação de aproximação a stall. Mesmo assim, o treinamento da Austral estava bem desatualizado. O stall ocorre quando o ângulo de ataque da asa fica tão alto que ela não consegue mais gerar sustentação. E embora isso possa acontecer em qualquer velocidade, normalmente ocorre quando a velocidade do avião cai demais. Os pilotos da Austral haviam praticado a prevenção de stall no simulador,
onde o objetivo era evitar que o stall acontecesse aumentando o empuxo e a sustentação em resposta ao aviso do manche vibrando. E o procedimento que eles aprenderam era aplicar empuxo máximo, ajuste a tarrafagem para reduzir a perda de altitude e depois estenda os slats para aumentar a sustentação, se o avião estivesse abaixo da velocidade limite dos slats, e por fim, acelerar até uma velocidade segura. Agora, esse era um método bastante comum ensinado a pilotos ao redor do mundo por muitos anos, mas em 1997 ele já era visto como problemático. Veja, esse procedimento assume que o avião está em baixa altitude, onde há muito empuxo disponível para literalmente sair de uma aproximação de stall sem perder muita altitude. Mas esse procedimento não funciona quando o avião está em alta altitude. Durante o cruzeiro, operamos próximos aos limites de desempenho da aeronave. A Austral também tinha um procedimento separado para stall, com desempenho limitado, mas não explicava claramente o significado ou quando aplicá-lo. Esse procedimento era bem diferente e orientava a tripulação a baixar o nariz para trocar altitude por velocidade, a fim de melhorar o estado de energia da aeronave e então reduzir o ângulo de ataque. Mas os pilotos da Austral nunca praticaram esses procedimentos no simulador, então eles só os conheciam teoricamente. O que, em 1997, não era tão incomum. Veja, naquela época muita gente pensava em stall como algo que acontecia quando o avião era deixado desacelerar demais na aproximação ou após a decolagem. Não era algo provável em cruzeiro. Hoje, treinamos rigorosamente stall em alta altitude no simulador devido a acidentes como o voo Air France 447. Mas lembre-se, esses acidentes ainda não tinham acontecido na época dessa história. Então, o único treinamento de stall que esses caras tinham recebido aconteceu entre 10.000 e 12.000 pés, e sempre envolvia a extensão dos slats, o que vale a pena lembrar. De qualquer forma, com tudo isso em mente, dá para ver que esses pilotos estavam totalmente despreparados para o que estavam prestes a enfrentar. Sem notar a redução da velocidade do ar, o comandante supunha que estavam perto de Gualeguaychú, onde planejava iniciar a descida. Então ele instruiu o copiloto a começar a reduzir a velocidade para se preparar para essa descida. O copiloto concordou e então comentou novamente sobre a linha de instabilidade passando do lado de fora das janelas. O comandante percebeu que a velocidade estava abaixo da ideal para a descida e pediu ao copiloto que acelerasse um pouco. Dá-lhe um pouco de chispa, ou seja, mais empuxo. Mas o copiloto respondeu que já havia feito isso, mas ao iniciarem uma descida lenta de 35.000 pés, a velocidade do ar continuou caindo. Então o comandante repetiu novamente sua ordem. Isso fez o copiloto, provavelmente, aumentar demais o empuxo, pois o comandante logo disse: Ok, não tanto. E então ele acrescentou: Abaixe. De qualquer forma, vamos perder pelo menos 1.000 pés. Agora, não sabemos ao certo o que ele quis dizer aqui, mas ele pode ter querido dizer isso. Eles deveriam aumentar a velocidade descendo mais. Mesmo assim, a velocidade indicada continuou caindo, passando por 245 nós e sem responder aos esforços do copiloto para aumentá-la. Os investigadores uruguaios acreditavam que isso ocorreu porque os indicadores de velocidade funcionavam como altímetros, reduzindo a velocidade indicada à medida que desciam. E isso também significaria que a velocidade real deles, na verdade, estava aumentando como deveria, quando você inicia uma descida e com o aumento do empuxo. Mas os pilotos não perceberam isso. Diante da situação, o copiloto desligou o piloto automático e informou ao comandante que o fez para controlar a aeronave. O comandante confirmou isso e então acrescentou: Vou ligar um pouco de antigelo para você. E isso deve ter significado que ele agora achava que eles estavam em algum tipo de condição de formação de gelo. Agora, isso pode não ter relação com as dificuldades de velocidade, ou ele pode ter achado que o arrasto do gelo nas asas causou a redução da velocidade. Nós realmente não sabemos. O copiloto respondeu de forma ambígua e o comandante o interrompeu. Fique de olho na velocidade, pois ela ainda diminuía. Em seguida, ele acrescentou que o copiloto deveria continuar descendo, mas o copiloto apenas respondeu que já estava.
O voo 2553 desceu do nível de voo 350 sem pedir permissão ao controle de tráfego aéreo. E quando o comandante percebeu isso, ele rapidamente pegou o rádio para solicitar descida ao controle de tráfego de área, Centro de Controle de Área, ESESA. Mas o voo não estava no setor da ESESA, então o controlador apenas respondeu: Senhor, você está no território do Uruguai. Naquele momento, a velocidade já havia caído para 224 nós e seguia diminuindo, deixando o comandante impaciente. Preste atenção, abaixe o nariz. E o copiloto respondeu que já estava descendo a 4.000 pés por minuto. E mesmo assim, isso não parecia estar ajudando em nada. Talvez porque as sondas de Pitot ainda estavam bloqueadas e a velocidade indicada ainda estava errada. Como não ouviu a resposta controlada de ESESA à sua primeira mensagem, o comandante pediu novamente a descida, mas foi apenas instruído a contatar Montevidéu na frequência 1285. A essa altura, a velocidade real já estava aumentando, tanto que o som do vento forte ficava cada vez mais alto na gravação do áudio da cabine. E foi nesse momento que o comandante pareceu perceber que a velocidade indicada não estava correspondendo ao trajeto de voo deles de forma alguma. Então ele exclamou de repente: Ah não, reduza a velocidade, meu velocímetro está travado, não desça mais. Mas o copiloto não pareceu ter ouvido esse aviso, porque agora ele pediu ao comandante para estender os slats. Isso só poderia significar que ele achava que o avião estava voando tão devagar que corria o risco de estolar. E para evitar que isso acontecesse, ele estava agora aplicando o único procedimento de aproximação à condição de stall que ele havia praticado no simulador. Mas lembre-se, estender os slats não fazia parte do procedimento para evitar um stall em alta altitude. E isso por um motivo importante. Primeiro, em cruzeiro, a aeronave voa bem acima da velocidade máxima dos slats. Abaixo de 15.450 pés, os slats do DC-9 não podem ser estendidos se a velocidade indicada passar de 280 nós, pois, há risco de dano estrutural. Acima dessa altitude, o limite é Mach 0,57, ou seja, uma porcentagem da velocidade local do som. Aviões comerciais subsônicos não são feitos para chegar perto da velocidade do som por causa de efeitos aerodinâmicos indesejáveis que surgem nessa faixa. Mas isso se torna um problema principalmente em altitudes mais elevadas, já que a velocidade do som diminui com as temperaturas mais baixas nessas altitudes. Isso também significa que em grandes altitudes, os principais riscos de estender os slats são os efeitos aerodinâmicos de Mach. Por isso, o limite de velocidade foi estabelecido como Mach 0,57 e não como um valor de velocidade indicado em nós. Neste momento, o gravador de dados de voo registrava só 220 nós de velocidade indicada. Os investigadores acreditavam pelas conversas dos pilotos que eles também viam valores tão baixos, mas, na altitude em que ainda estavam, de cerca de 33.000 pés, o número Mach deles ainda estava em Mach 0,63, o que estava, portanto, acima da velocidade limite dos slats. Os investigadores uruguaios acreditavam que a velocidade deles era cerca de 320 nós, ou Mach 0,84, bem acima do limite estrutural dos slats. Como não há procedimento no DC-9 que exija o uso dos slats acima de 15.000 pés, os pilotos não teriam prática em usar os números Mach como limite para a extensão dos slats. E mesmo que o copiloto tivesse, ele não teria conseguido dizer qual era o número Mach em que eles estavam. Devido ao design do indicador combinado de velocidade e Mach do DC-9, esse instrumento usa um único ponteiro para exibir a velocidade em um mostrador fixo. O número Mach era mostrado em um mostrador giratório interno, permitindo alinhar o valor atual com a posição do ponteiro. E o mostrador interno ficava posicionado próximo à parte superior da escala de velocidade e era ativado a 250 nós. Portanto, abaixo dessa velocidade, o número Mach nem sequer podia ser visto. Isso indicava que o voo 2553 estava em um limite, com velocidade indicada abaixo de 250 nós. Nenhum número Mach era exibido, mas o valor real seguia acima do limite dos slats de Mach 0,57.
57. Por causa disso, o copiloto pode ter acreditado que era seguro estender o slat pecador. Tentaram aumentar a sustentação para evitar a estolagem, mas houve também falha de comunicação e CRM neste cockpit. O comandante provavelmente não percebeu que o copiloto pediu os slats. Ele ainda tentava contatar o controle de tráfego aéreo ESESA para autorização de descida. E ele, obviamente, estava tendo dificuldade para ouvir as transmissões do controle de tráfego aéreo ESESA porque eles nem estavam naquele setor, o que significa que a conexão de rádio estava muito fraca. Então ele não entendeu que precisavam contatar Montevidéu para obter autorização. Neste momento, as prioridades dele deveriam ter sido pilotar, navegar e comunicar nessa ordem. E como seu copiloto estava tendo dificuldades para pilotar o avião, ele deveria ter focado em ajudá-lo e pedir a autorização de descida depois. Mas esse tipo de priorização teria exigido treinamento dedicado de CRM, que eles não haviam recebido. Como resultado, ele continuou perguntando: qual nível ESESA pode repetir meu nível? Mais uma vez, isso o impediu de ouvir o copiloto pedir: coloque os slats para mim agora. O controlador repetiu pelo rádio para contatar Montevidéu na frequência 128,5 e o comandante respondeu desesperado: por favor, autorize minha descida agora. E nesse exato momento, o copiloto provavelmente perdeu a paciência e simplesmente estendeu os slats ele mesmo. Uma decisão que se mostraria catastrófica. Assim que os slats foram estendidos, o avião foi subitamente sacudido por sons e vibrações aterrorizantes, seguidos pelo copiloto, perdendo instantaneamente o controle de guinada e arfagem. O avião então entrou em uma série de movimentos bruscos antes de inclinar o nariz e entrar em uma descida em espiral, girando como um peão ao redor de seu eixo longitudinal. Os investigadores uruguaios acreditavam que na velocidade em que provavelmente estavam viajando, as forças aerodinâmicas foram tão intensas que alguns slats foram arrancados do avião ao serem estendidos, causando perda imediata de controle por danos graves na asa. Instantes após o início desse cenário aterrorizante, a velocidade indicada no gravador de voo subiu de cerca de 250 para 450 nós em apenas 3 segundos, antes de alcançar o assustador máximo de 474 nós limite que o gravador de dados de voo registrava. A McDonnell, Douglas descobriu depois que tal aceleração era impossível, pois, mesmo em mergulho com potência máxima, o avião não conseguiria. Os investigadores uruguaios acreditam que o pico ocorreu porque o gelo bloqueou as sondas de Pitot e, ao se soltar de repente, revelou a real velocidade da aeronave. Neste momento, enquanto o DC-9 despenca de 30.000 pés, quero pausar e voltar no tempo, cerca de 5 minutos antes, mais ou menos, antes de qualquer uma dessas coisas realmente ter acontecido. Como mencionei, o que descrevi não é a única versão dos acontecimentos. Para entender esse acidente, também precisamos ouvir o outro lado. Durante a investigação, os investigadores argentinos realizaram uma série de experimentos e estudos que os levaram a concluir que a teoria do bloqueio por gelo, na verdade, não foi o que realmente aconteceu. Eles afirmaram que não houve congelamento da sonda de Pitot e que a velocidade registrada era correta. Durante todo o período até os slats serem estendidos, a Argentina destacou em seu próprio relatório que a probabilidade de as 3 sondas de Pitot congelarem exatamente da mesma forma e, ao mesmo tempo, é praticamente nula, já que o acúmulo de gelo em si é muito aleatório. Além disso, o design da sonda de Pitot na cauda era diferente das outras 3 sondas, tornando ainda mais difícil extrapolar o que as outras sondas de Pitot estavam fazendo. Eles argumentaram que os pilotos discutiram a baixa velocidade indicada porque ela realmente estava baixa. A Argentina mencionou um estudo próprio, mostrando que a aeronave voava em seu teto operacional de 35.000 pés em condições de turbulência. Ajustes de empuxo, feitos pela tripulação, poderiam ter reduzido a velocidade indicada, pois a aeronave ficaria para trás. A chamada curva de potência. A curva de potência é uma equação que indica o empuxo do motor necessário para manter certa velocidade em determinada altitude. Esta equação gera uma parábola,
com velocidades mais altas exigindo mais potência, um ponto ideal no meio, e em seguida, velocidades baixas novamente exigindo mais potência para manter. O motivo pelo qual você precisa de mais potência para manter uma velocidade mais baixa é porque, para manter a sustentação em uma velocidade menor, é necessário um ângulo de ataque maior, o que gera mais arrasto. Se não houver mais empuxo, o avião perderá velocidade, exigindo maior ângulo de ataque e aumentando o arrasto, e assim por diante. Se o piloto automático estiver no modo de manutenção de altitude, como no cruzeiro, ele continuará levantando o nariz para aumentar o ângulo de ataque, agravando a situação. Isso significa que se os pilotos deixarem a velocidade cair o suficiente antes de intervir, o empuxo para frear essa queda de velocidade pode ser maior que o disponível. Nesse caso, a única opção seria aumentar a velocidade descendo a uma altitude mais baixa, convertendo energia potencial em cinética. O relatório argentino argumenta que foi exatamente isso que aconteceu aqui. O gravador de dados de voo mostra que a velocidade caiu quase linearmente por vários minutos antes do piloto iniciar a descida de 35 mil pés. E essa queda piorou ainda mais quando o comandante ligou o sistema antigelo. O sistema antigelo da maioria dos jatos, como o DC-9, usa ar quente dos motores para derreter o gelo, reduzindo também sua potência. Assim, o teto máximo operacional do DC-9 é de 33 mil pés com o antigelo dos motores ligado, e 32 mil pés se o antigelo das asas e dos motores estiverem ligados juntos. Neste caso, o comandante acionou o antigelo com o avião a quase 35 mil pés, o que poderia ter deixado os motores sem empuxo suficiente para manter a muita altitude. O comandante também disse ao copiloto para iniciar a descida, primeiro reduzindo a velocidade, o que teria piorado ainda mais a situação. Agora, o motivo pelo qual a velocidade indicada não aumentou durante a descida foi uma combinação de empuxo insuficiente dos motores e um ângulo de ataque ainda elevado, o que pode ter causado tanto arrasto extra que anulou a energia cinética adicional proporcionada pela descida. Esse alto ângulo de ataque na descida também pode explicar por que o comandante pediu ao copiloto para baixar o nariz. E isso também pode explicar por que a velocidade indicada não aumentou muito quando o copiloto aumentou o empuxo. Como estavam atrás na curva de potência, o empuxo necessário para estabilizar o voo superava o disponível. Mas o interessante aqui é que a velocidade realmente aumentou, um pouco, por um curto período durante aquela descida. Não o suficiente para mudar as coisas, mas o bastante para aparecer nos dados. Isso não teria ocorrido se as sondas de Pitot estivessem totalmente congeladas, pois a velocidade indicada só diminuiria continuamente durante a descida. Isso indica que o copiloto, com mais experiência no DC-9 que o comandante, provavelmente previu corretamente o stall, caso a situação persistisse. Mas o comandante não percebeu e não entendia como podiam estar tão lentos, descendo a 4 mil pés por minuto. Então achou que o indicador de velocidade estava com defeito. Em vez de resolver o problema, ele se preocupou em conseguir autorização de descida, deixando o copiloto lidar sozinho com a situação. Acreditando que a aeronave se aproximava de uma estolagem, ele aplicou o único procedimento de recuperação que conhecia, envolvendo a extensão dos slats. Naquele momento, eles estavam descendo do nível de voo 11.3, 10 a uma velocidade de cerca de 220 nós, ou Mach 0,63, e o relatório argentino apontou que isso não teria sido rápido o suficiente para arrancar os slats da aeronave. O limite de slat de Mach 0,57 é aerodinâmico, enquanto 280 nós é o limite estrutural. Como estavam abaixo do limite de velocidade, mas acima do de Mach, os slats não se soltaram quando o copiloto os estendeu. Pesquisadores argentinos mostraram que estender os slats entre Mach 0,57 e 0,66 causaria um momento de arfagem para baixo significativo. Aumento do arrasto e redução da sustentação fizeram o avião descer rapidamente. Os pilotos, portanto, teriam experimentado uma súbita e horrível oscilação e forças G negativas enquanto o avião tremia e depois caía do céu,
despencando e guinando violentamente ao entrar em uma descida em espiral. Os investigadores argentinos coletaram dados de manobra parecida em um caça, e isso mostrou que o movimento de rotação da aeronave na descida em espiral teria feito com que o fluxo de ar atingisse as sondas de Pitot de forma oblíqua, resultando em valores de velocidade do ar erroneamente baixos durante o movimento em saca-rolhas. Quando o avião parou de girar e o fluxo de ar normalizou, a velocidade registrada saltou para 450 nós ou mais, refletindo a real velocidade da aeronave durante o mergulho. Parando aqui de novo, algo interessante dessa teoria é como ela se parece com o acidente do voo 708 da West Caribbean Airways. Esse foi um stall em alta altitude em um MD-80 que aconteceu em 2005 e que eu também já abordei aqui no canal. Nesse acidente, os pilotos voaram alto demais com o sistema antigelo acionado, resultando em perda de velocidade e fazendo com que o voo ficasse atrás da curva de potência. Eventualmente, os pilotos tentaram descer, mas o ângulo de ataque permaneceu alto demais, e eles continuaram perdendo velocidade até que a aeronave entrou em stall. O impressionante é que os investigadores argentinos não sabiam do acidente, pois ainda não havia ocorrido. Mesmo assim, previram quase todas as ações e parâmetros desse acidente. Agora, o relatório argentino não explica claramente como o voo 2553 teve desempenho abaixo do esperado desde o início, já que manter 35 mil pés numa aeronave leve não deveria ser difícil. Também afirma que o voo 2553 não poderia estar sujeito à formação de gelo. As chances de formação de gelo, nessa altitude e temperatura, abaixo de menos 40 graus Celsius, eram consideradas praticamente nulas. Como o comandante acionou o NTIS do motor e era possível ouvir a precipitação na aeronave, acredito que ainda havia condições para a formação de gelo, mas não da forma que eles imaginavam. Quero destacar aqui tudo o que falei antes sobre cristais de gelo em alta altitude, algo que nenhuma autoridade envolvida conhecia quando este relatório foi escrito. Na verdade, minha equipe e eu achamos que os cristais de gelo em alta altitude podem preencher muitas das lacunas dessa história, sabe? O voo 2553 estava voando a favor do vento de tempestades severas em alta altitude e em temperaturas muito baixas, que é exatamente onde esperamos encontrar esse tipo de cristais. Se esses cristais atingiram a aeronave, isso explicaria o ruído registrado e a suspeita do comandante sobre formação de gelo. Se esses cristais bloquearam os sensores de pressão do motor, como no MD-80 da Air Algéria em 2014, isso também explicaria por que o voo perdeu velocidade na mesma hora em que essas condições surgiram. Bloquear esses sensores faz motor, instrumentos e piloto automático de potência acharem que o motor gera mais empuxo do que de fato ocorre. Isso também leva pilotos e o piloto automático de potência a acharem que o empuxo está correto, quando na verdade está muito baixo. Com tudo isso que estava acontecendo neste cockpit, desde lidar com as condições meteorológicas até o aviso mestre e as comunicações com o ATC, os pilotos podem então não ter percebido que a velocidade indicada estava diminuindo por vários minutos. E isso também pode ter levado o copiloto a acreditar que estava aplicando empuxo suficiente, quando na verdade não estava. Você pode pensar, se estavam em cristais de gelo em alta altitude, isso não teria bloqueado as sondas de Pitot também? Não foi isso que ocorreu com o voo Air France 447. Mas, embora esse seja um bom ponto, acho que isso é muito improvável. Em casos como o do voo Air France 447, cristais de gelo causaram perda de indicações confiáveis de velocidade. Mas essas indicações eram bem diferentes das que vemos aqui. No voo 2553, nos incidentes recentes, a perda de velocidade foi assimétrica, intermitente e parcial. Não foi contínua nem tão suave como no voo 2553. Os dados de velocidade do voo 2553 lembram mais acidentes por voo atrás da curva de potência, como os da West Caribbean e Air Algéria. Não há acidentes por velocidade não confiável, como o do Air France 447. A teoria do congelamento da sonda de Pitot depende de suposições improváveis,
como o aquecimento não funcionar ou não ter sido ligado e das 3 sondas ficarem bloqueadas quase ao mesmo tempo. Como o relatório argentino aponta, não há evidências diretas para nenhuma dessas coisas. A teoria do congelamento da sonda de Pitot se apoia no aumento súbito da velocidade indicada durante o mergulho e no comentário do comandante sobre o velocímetro travado. Todo o resto foi presumido, ao se trabalhar de trás para frente a partir desses 2 pontos de dados. Agora, não me entenda mal, a teoria uruguaia é tecnicamente possível. Não é pura fantasia, mas quando expomos tudo, como faço agora para você, com todo o conhecimento moderno que temos, minha equipe e eu passamos a acreditar que a explicação da Argentina para os eventos é provavelmente mais próxima da verdade. Junto à nossa nova adição de cristais de gelo em alta altitude. Com isso em mente, vamos retornar ao que realmente aconteceu com os voos. Enquanto o avião entrava nessa espiral violenta e aterrorizante, era possível ouvir os pilotos no gravador de voz da cabine gritando coisas como "Sai! Sai!" e "Meu Deus do céu!". A gravação também captou uma cacofonia de ruídos, como objetos caindo e o vento uivando, além de um alarme espúrio do trem de pouso. Ao fundo, o controlador da ESA tentou repetidamente autorizar a descida deles, tendo coordenado isso com Montevidéu, mas nenhuma resposta jamais veio. Controladores em Montevidéu também tiveram que agir rápido para afastar aeronaves, enquanto o voo 2553 mergulhava descontrolado em seu espaço aéreo. Devido aos fortes efeitos aerodinâmicos dos slats abertos, aos movimentos bruscos da aeronave, à falta de referências visuais e de treinamento para recuperação, os pilotos dificilmente poderiam retomar o controle após esse mergulho. O avião continuou caindo quase na vertical, atingindo rapidamente uma taxa de descida de 34.000 pés por minuto. A velocidade passou de Mach 0,9 e se aproximou da do som, enquanto o gravador de voz do cockpit registrava o som da aeronave vibrando, prestes a se despedaçar. O último som na gravação do cockpit foi o comandante pedindo para baixar os flaps, e a voz de um piloto não identificado no rádio dizendo: 553, Ezeiza está te chamando, apenas desça. Pouco depois, a gravação acabou quando o voo 2553 caiu no interior do Uruguai, de nariz e quase totalmente invertido. O impacto foi bíblico, quase indescritível. O DC-9 criou uma cratera de 6 metros em formato de avião, espalhando destroços por centenas de metros e lançando pedaços no solo. Obviamente, foi um impacto totalmente impossível de sobreviver. Após o avião sumir do radar, controladores em Montevidéu alertaram os serviços de resgate locais. Pouco depois das 2 da manhã, socorristas acharam um slat destacado perto do Rio Negro, a leste de Nuevo Berlim. Esse slat deve ter se soltado pelas altas velocidades no final do mergulho, pois a cratera de impacto apareceu só 2.000 metros depois. Quando a equipe de resgate chegou lá, a destruição era tão completa que não só não havia sobreviventes, como também não conseguiram identificar um único corpo, nem mesmo com DNA. A única forma de saber que 74 passageiros e tripulantes morreram foi pelo manifesto de voo. Esse acidente ficou infame na Argentina, originando documentários e processos judiciais que duraram anos ou décadas. Até agora, a maioria dos relatos se baseou nas conclusões uruguaias, sem considerar as argentinas ou o conhecimento moderno sobre acidentes. E ainda assim, embora haja diferenças significativas entre as duas teorias, muitas das lições são, na verdade, as mesmas. O acidente ocorreu por falta de treinamento em CRM, velocidade não confiável, stall em altitude, recuperação de atitudes anormais e gestão de ameaças e erros, o que deixou esses pilotos lamentavelmente despreparados para o que enfrentaram naquela noite sobre o Uruguai. Muitas dessas lições só foram aprendidas e incorporadas ao treinamento moderno de pilotos mais tarde, após acidentes nos anos 2000 e 2010, tornando esse acidente uma espécie de precursor negligenciado. Atualmente, pilotos aprendem a evitar e recuperar stall em qualquer altitude com procedimentos mais simples. Também aprendemos a identificar e lidar com velocidade não confiável. A maioria das aeronaves, como o Boeing 737 que piloto,
tem altitude máxima para abrir flaps e slats. Também temos melhores previsões e maior conhecimento sobre fenômenos meteorológicos. Estou muito orgulhoso da minha equipe por este episódio. Foi necessário muita pesquisa para descobrir toda a extensão dessas teorias opostas e depois incorporar minha experiência ao processo. Isso só foi possível graças aos meus patrocinadores e, especialmente, aos meus apoiadores, que me permitem pagar a minha equipe pelo tempo e dedicação. Se quiser apoiar nosso trabalho e seguir recebendo esses documentários, considere juntar-se à minha equipe no Patreon, escaneando o QR Code ou acessando patreon.com/join/mentorpilot para apoiar. Obrigado por assistir. Veja estes vídeos a seguir. Sou Mentor Pilot e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!